Durante todo esse mês, nossa igreja ela celebra os adventos. Bom, antes de mais nada, meu nome é Mateus. Talvez você não me conheça, mas eu sou um dos pastores da nossa juventude. Sou pastor também dos pré-adolescentes. Estou até aqui com um copo diferente hoje que você está habituado a ver, que é o da nossa Juventude Cross. Quero até te encorajar, se você tem uma conta no YouTube, acesse o YouTube, youtube.com/Juventude Cross, você pode se inscrever no nosso canal lá da Juventude, tem bastante coisa boa. Mas, como eu estava dizendo, nós estamos celebrando durante todo esse mês os nossos adventos. E o advento é essa expectativa nas promessas de Deus, as expectativas naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus ainda fará. E durante esse mês de novembro, finalzinho de novembro e dezembro, nós falamos sobre as promessas de Deus para nós, sobre essa expectativa nas promessas de Deus. Nós falamos sobre a expectativa da revelação de Deus, o Natal, que é o nascimento, que representa o nascimento de Jesus, na revelação de Deus. Essas expectativas, esse advento, o Natal representando o cuidado de Deus para conosco, no Natal representando, e hoje nós vamos falar sobre o Natal como prova do amor de Deus. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer, o amor. Nós vamos falar sobre o amor, e o amor que Deus tem por nós. Por isso hoje a gente vai falar sobre Natal, é prova do amor de Deus. Como nós podemos olhar para o Natal e ver esse amor de Deus para conosco. Assim como nós já vimos as promessas de Deus expressadas ali no Natal, assim como nós já vimos o cuidado de Deus, a revelação de Deus, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Natal como prova do amor de Deus. E quando a gente pensa nisso e nessa prova do amor de Deus para nós, eu queria ler um texto com você, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 João, carta do apóstolo João, 1 João capítulo 4. Você que está em casa me assistindo pelo YouTube, abra a sua Bíblia ou conecte a sua Bíblia. Eu quero te encorajar a anotar. Aqui você que está presencialmente, na frente da sua cadeira tem uma caneta. Você pode pegar essa caneta se você está com a sua Bíblia física. Faça anotações. Eu gosto muito de anotar na minha Bíblia, de marcar os toques do Espírito, aquilo que Deus está falando comigo, porque às vezes eu vou revisitar aquele texto e eu vou ler algo que Deus falou comigo em certa ocasião e Deus vai trazer à minha memória uma promessa ou algo que Ele já fez. E se você está usando o seu smartphone, o seu celular, você pode marcar também. A maioria dos aplicativos de Bíblia dá para você marcar com cores diferentes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre o amor de Deus. O Natal é prova do amor de Deus. Nesse texto de 1 João capítulo 4, texto muito conhecido quando a gente fala sobre o amor também, e eu queria que você olhasse ali a partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 21. O texto diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo
a Deus, mas odiar ao seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. João escreve essa carta, que nós acabamos de ler um trechinho aqui, primeira carta do apóstolo João, que a gente chama de uma carta circular. Ela não era direcionada a alguém específico, mas ela circulava por vários lugares. E além de combater alguns falsos mestres da época, João traz alguns valores práticos de Deus para nós. E um desses valores é pôr em prática o amor. E quando a gente olha para esse texto, quando eu comecei a orar e pensar nessa prova do amor de Deus para conosco, que é expressada ali no Natal, quando eu olho para esse texto, eu percebo algumas características muito especiais do amor de Deus para conosco. E elas saltam aos meus olhos, 3 dessas principais, de um caminho desse amor de Deus para conosco. Ele começa dizendo, primeiro, que esse amor ele me encontra, depois ele me transforma e depois ele transborda de mim para o outro. E eu preciso que você grave essas 3 palavrinhas no seu coração, porque é o que eu quero que você saia daqui entendendo, percebendo, e para viver a partir de agora é ser encontrado pelo amor de Deus, ser transformado e transbordar desse amor. Então a gente vai fazer um exercício que eu gosto muito de fazer com os adolescentes. Queria que você soltasse as suas 2 mãos, se você está segurando o celular, fica com as suas mãos livres. E a gente vai fazer um exercício durante toda essa mensagem. Você vai repetir assim comigo: o amor de Deus me encontra, me transforma e transborda. Fácil, né? Vamos de novo todo mundo? Todo mundo agora. Quem não fez da primeira vez? Vamos lá? O amor de Deus me encontra, me transforma e transborda. Sobre essas 3 coisas que nós vamos conversar hoje, olhando para o amor de Deus, olhando para Jesus e o nascimento de Jesus, olhando para as promessas desde o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi dito sobre o nascimento de Jesus, olhando para esse texto, sobre essas 3 coisas. O amor de Deus, ele me encontra, me transforma e transborda. Vamos olhar para a palavra de Deus. A primeira coisa é o amor de Deus, um amor que nos encontra. Natal é prova de um amor que nos encontra. Versículo 7, o texto começa dizendo: o amor procede de Deus. Versículo 8, Deus é amor. No versículo 9, ele vai dizer: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. No versículo 10, nisso consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Então, a primeira coisa é: Deus nos amou e nos ama, independente daquilo que eu faça ou deixe de fazer. O amor de Deus para comigo, ele é incondicional. E ele não depende daquilo que eu faça. Ele não depende daquilo que eu deixe de fazer, dos meus comportamentos. Porque é da natureza de Deus amar. Porque como o texto aqui, 1 João 4, versículo 8, diz: Deus é amor. É da essência de Deus amar. Então, a primeira coisa é tirar da nossa frente, tirar dos nossos comportamentos ou da nossa percepção da vida com Cristo, que eu preciso fazer algo para ser amado. Porque quando a gente vai para o Instagram e vê os amores que estão ali no Instagram, muitos do que é expresso nas redes sociais é um amor que é baseado naquilo que o outro pode me dar. Hoje os nossos cultos estão repletos de amor. A apresentação da Sarinha agora, mais cedo a gente teve o pastor Silvado orando por um casal que estava completando 50 anos de casado. Mas quando a gente começa a fazer um uso da palavra amor nas redes sociais, no dia a dia, e a gente começa a usar essa palavra, ela vai perdendo o seu valor. E a gente vê como lá nos adolescentes, casais com um mês de namoro, que é o amor da vida inteira. Mas alguma coisa não está certa nesse amor aí, porque se conheceram há 6 meses, estão namorando há 1, e já é o amor da vida. Aí termina, começa o próximo amor da vida, e assim. E é triste, porque a gente acaba banalizando, e a gente acaba trazendo dessas relações mundanas entre homens, a gente acaba transferindo essa percepção de amor para a nossa relação com Deus.
E então eu acho que Deus é assim, Ele vai me abandonar a qualquer momento. Porque se Ele não responder a minha oração na hora que eu quero, Ele vai me abandonar. Porque se Ele não fizer aquele milagre, Ele vai deixar de me amar. Ou então eu pequei de novo nessa área, como que Deus pode me amar assim? Mas o amor de Deus não depende disso. Porque Ele é imperativo para nós, é um amor, foi assim que Deus nos amou. Ele enviou o seu Filho. Então o Natal, ele diz respeito ao nascimento dessa prova, dessa expressão do amor de Deus, para com a minha vida, para com a sua vida. Independente de como você chegou até aqui, independente dos seus pecados até aqui, independente das suas ações até aqui, o Natal é essa expressão do amor de Deus, que é imperativo, que é incondicional, que é inexplicável. Por mais que nós tentemos com a nossa mente entender esse amor, eu gosto muito de ouvir o pastor Zivaldo, a nossa mente vai começar a dar um choquinho assim. Você não vai conseguir compreender perfeitamente. Porque ele não faz sentido quando nós olhamos para as nossas relações interpessoais. Mas o Natal é essa prova desse amor que nos encontra, e isso é libertador. O texto vai dizer, nisso, preste atenção no versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então esse amor, ele me encontra. Ele me encontra. Isso precisa nos constranger. Ele me encontra, independente do que eu fiz ou deixei de fazer. Mas, sabe o que acontece? A gente acaba ouvindo isso, e muitas vezes uma religião vazia e sem amor, quando ela recebe essa informação, ela diz, bom, então você não precisa fazer nada. Se esse amor te encontra, não depende do que você faz, então... Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que eu e você precisamos fazer é crer. Repete comigo, eu preciso, vamos todos juntos, eu preciso apenas crer. Nós precisamos apenas receber esse amor. Essa expressão do amor de Deus no nascimento de Jesus. Essa salvação que está disponível no amor que há em Jesus. Nós precisamos crer. Nós precisamos receber. Nós não precisamos fazer. Nós não precisamos nos desdobrar. Nós precisamos crer. Nesse amor que perdoa, independente do que eu fiz, nesse amor que abre mão, nesse amor que se doa, nesse amor que se entrega, que é verdadeiro, que é justo, que não falha, que não volta atrás, nesse amor que não abandona, nós precisamos crer nesse amor, para sermos inundados por esse amor. Nós precisamos receber esse amor, para não mais sermos escravos, mas agora filhos, para não mais sermos presos a comportamentos doentios, mas agora livres. Nós precisamos crer, porque o Natal é prova de um amor que nos encontra. Quando nós olhamos para esses textos, nisso consiste a manifestação do amor de Deus por nós, que Ele enviou o seu Filho. Então a primeira coisa desse caminho do amor é, o amor de Deus, Ele me encontra. Ele me encontra. O segundo passo, quando nós olhamos para esse texto, que ele não pode ser desassociado do ser encontrado, é o ser transformado. Então vamos de novo, livre as suas mãos, vamos repetir juntos. O amor de Deus me encontra e me transforma. O amor de Deus, ele me encontra e ele me transforma. No momento em que eu sou encontrado, eu sou transformado. Porque o texto, ele vai dizer assim, versículo 9, a parte B, ele diz, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que assim
Deus nos amou. Deus amou como? Enviando o seu Filho, abrindo mãos, se doando. Assim Deus nos amou, amemos também uns aos outros. Depois lá o versículo 20, ele vai dizer, se alguém afirma amar, nós precisamos amar uns aos outros. Essa manifestação do amor de Deus no Natal, no nascimento de Jesus, que nos encontra, ela nos transforma, porque o versículo ainda vai dizer, o versículo 9, deixa eu só encontrar aqui o versículo 10, pela propiciação dos nossos pecados. A primeira grande transformação que acontece conosco, à medida que somos encontrados pelo amor de Deus, é nos vermos mais não mortos dos nossos pecados e delitos, mas agora vivos e vivendo a vida de Cristo em nós, transformados. Essa transformação pode ser que aconteça do dia para a noite, mas geralmente há um processo de Deus para nós, diário de transformação. Se antes eu falava mentiras e os meus relacionamentos eram pautados por egoísmo, por um hedonismo que não tem fim, se antes os meus relacionamentos eram pautados numa moeda de troca, à medida que eu sou satisfeito de uma necessidade, eu amo. Não mais assim. Agora eu vou amar como Deus me amou. Os meus relacionamentos vão ser pautados pela verdade. As minhas relações em casa com os meus filhos, com o meu cônjuge, com a minha esposa, vão ser pautados pela verdade, não pela mentira. A minha vida vai ser pautada pela santidade e não pela pornografia, por comportamentos imorais. Eu tinha um amigo, e eu tenho até hoje, conversando um dia com ele, ele disse assim, olha, eu sei que eu sou salvo. Eu não preciso fazer mais nada, não preciso mudar esses comportamentos. Eu posso beber, posso fumar, posso fazer o que eu quiser, ir nas festas, fazer o que eu quiser, dormir com quem eu quiser. E eu falei, ué, mas como assim? Não, mas eu sei que eu vou para o céu. Já aceitei Jesus. Ele não tinha entendido que não tem como desassociar o ser encontrado da transformação. Não tem como separar o amor de Deus que nos encontra de sermos transformados. Quais são as áreas da sua vida que precisam de transformação? Nessa manhã, olhando para toda essa construção que nós temos feito como igreja, quais são as áreas que você precisa ser transformado, de transformação? Porque, queridos, preste atenção, não tem como desassociar o ser encontrado do ser transformado. O texto está dizendo que Deus, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado, mas que Deus nos amou e enviou seu Filho pela propiciação dos nossos pecados, para vivermos como Ele. Nós precisamos de transformação, assim como essa tela, quando a Kitty começou, no culto das 9, para dar tempo, né, Kitty? A gente começou lá no primeiro culto, como ela estava branca, sem forma, à medida que a Kitty, com as suas tintas, encontra a tela, não tem como ela ficar da mesma forma. Se ela molhar o pincel numa tinta preta e passar na tela, a tela vai ficar preta. Se ela passar a tinta o pincel numa tinta azul e passar na tela branca, a tela vai ficar azul. Não há possibilidade de sermos encontrados pelo amor de Deus, de termos esse encontro, de cremos, de recebermos esse amor e permanecermos da mesma forma. Precisamos ser transformados. Os nossos comportamentos precisam ser transformados. Os nossos relacionamentos precisam ser transformados. Os nossos negócios precisam ser transformados. O nosso comportamento em casa, a paciência, os frutos do Espírito precisam aflorar em nós. A mansidão, o domínio próprio, a alegria, o amor, precisam aflorar em nós, porque agora fomos encontrados por esse amor. Então nós somos, vamos repetir juntos? Estenda suas mãos e repita comigo. O amor de Deus me encontra, me transforma e transborda. Esse caminho só é possível se eu começo lá no primeiro passo. Sendo encontrado por esse amor, eu sou transformado, e transformado eu transbordo. E a gente, de novo, eu quero reforçar, não estamos falando de uma religião que às vezes sem o amor, ela fala para você assim, nossa, mas você precisa fazer tudo isso para ser amado por esse Deus? Você tem que fazer esse monte de coisa? Não é isso. Nossa, mas você vai parar de fazer isso, vai parar de fazer aquilo? Não é isso. Eu faço porque eu fui encontrado pelo amor.
e eu não faço para ser encontrado, mas porque eu fui encontrado. E aí eu não sei mais fazer outra coisa senão transbordar desse amor. O texto que fica evidente isso no versículo 20 e 21, olhe para a sua Bíblia. Marque esse texto como transbordar. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não há possibilidade de sermos encontrados por esse amor, transformados e não transbordarmos desse amor. Isso que aqui está fazendo é um transbordar do amor de Deus através da arte. Isso que o pastor Silvado falou da ambulância, eu participei de algumas, queridos. Essa ambulância foi posta literalmente aqui com sangue, suor e lágrimas. E gordura também, que foi queimada para subir aqui. Um monte de ideias. O ministro Rodrigo está aqui, eu vi ele por aqui, está lá no fundo. A gente sentava aqui, tem uma escada aqui embaixo dessa extensão, e a gente ficava, tá, como que vamos subir essa ambulância? Ninguém tinha a menor ideia. Vamos pôr uma rampa e subir empurrando. Vamos levantar no braço. E Deus foi dando ideias e graças a Deus. Isso foi um transbordar do amor de Deus de pessoas que disponibilizaram dos seus recursos, dos seus dons, talentos, dos seus esforços para ver isso acontecer. Todas essas cadeiras, instrumentos que estão aqui, a nossa orquestra vem ensaiando há dias. E essa última semana, terça à noite até madrugada, quarta-feira, quinta-feira, dedicando do seu tempo, dos seus esforços, transbordando daquilo que Deus derramou sobre eles, daquele encontro que eles tiveram, da transformação que eles tiveram, transbordando sobre outros, para glorificar o nome de Deus, para expressar esse amor. Quando eu transbordo, eu faço com que Deus seja glorificado. Lá a partir daquele encontro que eu tive com Ele, da transformação, eu transbordo. Quando eu sou generoso, eu transbordo. Quando eu perdoo, eu transbordo. Quando eu estou na minha correria do dia a dia e eu vejo uma senhorinha carregando um milhão de sacolas do mercado, para não precisar fazer 2 viagens, já leva um monte. Eu paro a minha corrida e ajudo ela a carregar até o carro. Quando eu ouço os meus vizinhos do prédio gritando todos os dias, e eu vou lá, um dia que está tudo bem, bato na porta e falo, eu conheço um Deus que pode trazer paz para a sua casa, posso orar por você? Eu transbordo. Eu transbordo quando eu perdoo. Eu transbordo quando eu disponibilizo dos meus dons e talentos para servir a minha igreja, a minha comunidade de fé. E aí, então, eu troco as minhas lentes de que, nossa, você tem que fazer um monte de coisa na igreja. Nossa, você tem que ficar fazendo um monte de coisa lá naquela igreja. Nossa, por que você tem que fazer isso? É o contrário. Eu faço porque eu fui encontrado por um amor que me libertou. E agora eu não sei fazer outra coisa senão ser como esse amor. Amando assim como Deus me amou. Doando, abrindo mão. Então, quando eu sou encontrado por esse amor, eu sou transformado por esse amor. E graças a Deus, esse transbordar do amor não depende de nós, queridos. Não depende se eu sou bom, se eu não sou bom. Se quem está recebendo o amor merece. Porque se fosse pelo mérito, nós não seríamos amados. Se fosse por merecer o amor, nós não seríamos amados. E se fosse para o outro merecer o amor, nós também não amaríamos. Mas essa não é a medida que Deus dá para nós desse amor. Porque a medida que Deus dá para nós desse amor é o amor de Deus. É o amor que me encontra, independente do que eu fiz ou deixei de fazer. E que eu preciso apenas crer nesse amor, receber esse amor. E à medida que eu sou encontrado diariamente, eu sou transformado. À medida que a Kitty vai pintando, pouco a pouco o quadro vai tomando forma. À medida que o pincel vai encontrando a tela, pouco a pouco ela vai sendo transformada. E vai transbordando do amor de Deus. Assim é a nossa vida. Você já foi encontrado pelo amor de Deus? Você já recebeu esse amor? Você que foi encontrado por esse amor, já foi transformado, tem sido transformado
A sua agenda já foi transformada por esse amor? Porque a sua agenda revela muito das suas prioridades. Não ter tempo para orar é não ter tempo para acordar 10 minutos mais cedo. O que você faz no seu dia a dia revela daquilo que está no seu coração. Conversando com os jovens esses dias, a gente estava falando sobre transformação, sobre o sobrenatural de Deus. A gente quer ver tanto milagre e ora 5 minutos. A gente quer ver tanto a família restaurada, mas só murmura. A gente quer ver tanto a vida profissional prosperando, mas a gente não leva nada diante de Deus e faz os planos mais mirabolantes do mundo de dominar o mundo. Esquece só de falar com o Criador e o detentor de toda a sabedoria, aquele que é eternamente sábio, para dar um conselho, para ouvir uma palavra, para procurar na palavra. Transformação. Não tem como separar do encontro. E o transbordar também não. Fazer discípulos, o id, é o transbordar do amor de Deus, que é expresso ali no Natal, no nascimento de Jesus. Eu quero orar com você e juntos receber desse amor. Talvez nessa manhã, ouvindo essa palavra, olhando para esse texto, na carta do apóstolo João, 1 João 4, você se percebe, eu nunca aceitei esse amor. Eu não fui encontrado por esse amor. E a minha vida vazia e morta nos meus pecados, nas minhas inconsequências, nas minhas ações, enquanto há uma vida, enquanto há uma liberdade para mim, que é o amor de Deus, que foi expresso no Natal. Nosso musical tem uma cena, não vou dar muitos spoilers, mas que fala justamente sobre isso. Mas o Natal, para pessoas que estão sem os seus entes queridos, que tantas famílias perderam pessoas queridas, nós perdemos amigos e familiares queridos. Mas olhar para o Natal começa a esperança de um amor que conforta, de um amor que consola, de um amor que ressignifica a vida. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você, talvez nessa manhã, você precisa dizer sim a esse amor. Não como quem vai cumprir uma série de coisas e ritos a fazer, mas como quem está dizendo, sim, eu aceito esse amor. Eu creio nesse amor. Eu quero receber esse amor. Se essa é a sua oração nessa manhã, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e eu quero orar por você. Se você está dizendo, sim, eu quero receber esse amor. Amém. Se essa é a sua oração nessa manhã, eu quero receber esse amor, que transforma, que liberta, que dá vida. Nós vamos ficar todos de pé. Queria que você se colocasse de pé nesse espírito de oração, de adoração. Não se desconcentre, ouça aquilo que o Espírito está falando ao seu coração, aquilo que o Senhor está trazendo à sua memória. Nesse processo de sermos encontrados, nós precisamos de transformação. Talvez nessa manhã o que você precisa é dizer, eu preciso transformar a minha rotina, os meus comportamentos familiares, os meus relacionamentos que são tão doentes e baseados em necessidades e carências, eles precisam ser transformados. E talvez o transformar, você tem buscado, mas tem algumas ações que bloqueiam o transbordar de Deus a partir da sua vida.
Enquanto nós cantamos essa canção, se a sua decisão é ser encontrado por esse amor, se a sua decisão é a partir de hoje radicalmente ser transformado por esse amor, ou transbordar desse amor, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Tem irmãos preciosos aqui, pastores, ministros que vão orar pela sua vida, irmãs preciosas, e nós queremos juntos com você, nesse novo tempo de transformação, de transbordar, de ser encontrado por esse amor, caminharmos juntos como família. Enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. Cante essa canção com o seu coração. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Que o amor de Deus possa nos encontrar nessa manhã, gerar vida em nós, gerar vida e sonhos em nós. Declare isso, o amor de Deus. Declara de todo o seu coração. Levante a sua voz, diga isso. O amor de Deus está neste lugar. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, o nosso coração, as nossas expectativas e tantas promessas vazias, nós deixamos diante do Senhor para experimentarmos desse amor que nos encontra independente de como estamos, que nos encontra independente daquilo que fizemos, mas nós respondemos sim a esse amor, dizemos: eis-nos aqui, Pai. Dizemos sim a esse amor que não falha, dizemos sim a esse amor que nos encontra, dizemos sim à transformação que esse amor gera em nós. Transformação que transborda sobre o outro, sobre os nossos comportamentos, que transborda sobre a nossa família, sobre a nossa casa, que transborda sobre aqueles que amamos e aqueles que nem conhecemos. Que o amor de Deus possa transbordar. Em nome de Jesus, vamos declarar mais uma vez. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Faça dessa canção a sua oração. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso, Diga isso ao Senhor. Reconheça esse amor. me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Que o amor de Deus possa nos encontrar diariamente.
Assim como o amor de Deus foi transbordado nessa linda obra de arte que a Kitty nos abençoou, que o amor de Deus possa transbordar das nossas vidas para aqueles que estão à nossa volta. Amém?